Parte 2, certo? Alguns problemas técnicos, mas voltamos. Pessoal, vê só o seguinte. Eu estava falando sobre as obras estruturais de Napoleão, tá certo? Bom, escola, Estado laico, ou seja, você agora pode ter sua religião, etc, etc, etc. Liberdade de pensamento, conforme o iluminismo, você podia agora, sei lá, falar alguma coisa, escrever alguma coisa, protestar, enfim, dentro desse contexto. Outra coisa que, logicamente, é infame, foi a liberação, certo, da escravidão nas colônias francesas, certo? Ou seja, o cara aprova um negócio que é totalmente contra o outro negócio que foi aprovado. Ou seja, todo homem, lembram? Todo homem nasce livre, certo? Ou seja, os direitos do homem, a declaração, declaração dos direitos do homem e tal, né? Mas fazer o quê? O cara podia, o cara mandava. Certo? Vamos pra frente. Certo? No caso, como eu tinha dito a vocês, a propriedade privada, nesse momento agora, ela se torna sagrada. O que é seu e acabou-se. Não existe esse negócio de fulano tem um pedacinho ali, fulano tem um pedacinho ali, fulano vai poder tomar. Não. Não. A partir desse momento a propriedade privada se torna sagrada na França. Certo? Outro ponto principal, certo? Eu tô com minha fila aqui, viu, pessoal? Tô com minha cola. Certo? É o que a gente não pode esquecer, que o cara foi um dos, como é que eu vou dizer? Um dos top 10, certo? De imperadores, digamos assim, da guerra. Ele era um grande estrategista. Tanto é que o cara invadiu Itália, Espanha, Alemanha, Rússia e... eu não diria que ele invadiu, né? Invadir, ele invadiu, né? Agora, tomar, pegar, dominar, são outros 500. Daqui a pouco a gente entra nesse negócio aí, certo? Aí você me diz, pessoal, e o povo da França não reclamava, professor? O pessoal da França não questionava Napoleão? Não. Sabe por quê? Porque ele era tido como o libertador. Ou seja, nesses lugares onde ele estava chegando, Itália, Rússia e tal, entre outros lugares, inclusive até o Egito, ele era tido como libertador porque ele lutava contra o absolutismo, ou seja, ele queria espalhar o liberalismo político, certo? Mas aquele negócio, você tem que entender o que? A partir do momento que você troca, certo? Digamos, um imbecil por um louco por poder, a coisa muda. Aí você, mas professor, como assim um louco por poder? Ou seja, você vai estar trocando, certo? Uma ditadura por outra. Assim como você viu lá atrás no Império Romano. Ou seja, você tinha um Senado, mandava em tudo, comandava todo mundo, aquele negócio, todo... enfim, mas aquele negócio. E teve... aí a partir do momento que entrava os Césares, né, ou os imperadores, por um momento as coisas melhoravam, porque eles estavam estruturando para poder governar. Então, daí é aquele negócio, como diz o ditado, quer saber quem é um homem? Dê poder a ele. Mespa? Vamos lá, Mapetis. Então é o seguinte, outra coisa, certo, que a gente não pode esquecer, foi uma treta entre Inglaterra e França. Ou seja, a unha encravada do Napoleão, certo? A topada do dedo mindinho na estante, ou no rack, certo? Era a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra era um dos impérios mais poderosos, tinha a armada mais poderosa do mundo. Então Napoleão disse, cara, vive la France! Vamos dar uma voadora com os dois pés no Inglaterra. Mespa? Só que não. Quando Napoleão estava circulando ali,
descendo, para ver se pegava a Inglaterra. Quando ele estava descendo, deu de cara com a armada inglesa. Aí, ó, tome bala, tome pau, certo? E aquele negócio, ele perdeu. Aí você pergunta pro professor, e daí? Agora vem uma questão muito interessante e que nos diz respeito. Aí você pergunta, professor, mas o quê? Ou seja, agora ele diz, se eu não posso com a Inglaterra, né? Aí minha testa ficou lá em cima. Se eu não posso com a Inglaterra, então é o seguinte, se eu não posso bater de frente, eu vou pegar ela pelos flancos, eu vou arrodear ela, certo? Se eu não posso, como é que se diz? Matar o monstro, então eu vou arrancar as asas dele. O que é que ele fez? O bloqueio continental, certo? Ou seja, todo mundo que comprava alguma coisa à Inglaterra não podia mais. Caso comprasse, ele invadiria. Aí, que inclusive em 1808 aconteceu uma coisa interessante. Aí você pergunta, professor, mas o que é que nós aqui, o que é que a gente tem a ver? Ou seja, a vinda da família real para o Brasil. O Brasil não era colônia de Portugal, nesse momento? Alguém disse sim? Amém. Então é o seguinte, o que acontece? Portugal tinha negócio com a Inglaterra, vários acordos comerciais com a Inglaterra, certo? Então Napoleão, né, chegou para Dom Pedro II e disse, ei filho, e aí? Tu vai comprar da Inglaterra, é? Tá ficando doido, é? Se tu comprar, eu invado aí. Aí só que, nesse momento que vai, não vem, Napoleão vem, mas não vai, vem, mas não vai, o que acontece? A galera todinha da corte, olha, o Brasil. Eles fogem, certo? Dá o golpe, dá uma rasteira no Napoleão. Certo? Nesse momento agora, vocês estão entendendo. Lembram? O liberalismo é uma faca de dois gumes. Então, nesse momento agora, a galera começa a planejar umas coisas. Ih, bicho, o cara é perigoso. O povo tá dizendo que ele é libertador, mas peraí, como é esse negócio? O cara liberta e depois prende. Só faz o que ele quer. Só vende a quem ele quer. Só compra a quem ele quer. Como ele quer. Né? Então, nesse momento agora, ele estava invadindo a Rússia. Não sei a vocês, foi Itália, Alemanha, e tal, Espanha, blá, Rússia. Ele entrou na Rússia. Só que aí o bicho pegou. O que acontece? Ele invadiu a Rússia. Os russos, como sabiam que eles estavam com milhares de soldados, o que aconteceu? Os caras, rapaz, esses caras vão ter que beber, vão ter que comer, vão precisar de abrigo. Os caras fizeram o quê? A política de guerra, de terra arrasada. O que isso quer dizer? Ou seja, o exército vinha, eles destruíam tudo. Envenenavam água, esculhambavam tudo, poluía tudo. Vinham mais, quebrava tudo, quebrava tudo. Eles vinham mais, eles quebravam tudo. Aí você me diz, professor, eles são doidos, como é que eles estavam destruindo cidades, plantações e tudo mais? Para que o exército de Napoleão não pudesse nem comer, nem beber, nem se abrigar. O que aconteceu? Soldados começaram a morrer de gripe, de frio, fome. Para você ter uma ideia, se eu não me engano era 600 mil homens. Eu vou olhar direitinho, tá pessoal? 600 mil, acho que era mais ou menos isso. Ele chegou com menos da metade na França, derrotado. Foi ruim, viu? Vamos embora. Outra coisa, daqui a pouco eu falo da derrota dele, certo? Aí, em 1814, certo? O que acontece? Rússia, Inglaterra, Prússia e Áustria se unem para
Dá uma rasteira de Napoleão, certo? Tiram ele do poder e prendem ele, certo? Na ilha de Elba. Beleza? Voltando. Certo? Aí acontece o quê? Fica pra lá, fica pra cá, aquele negócio todo, os caras vão se organizando ali, e aí, tu vai ficar com que parte, tu vai ficar com isso, com aquilo outro. Napoleão, os nobres vão lá, os burgueses, a galera chega lá e diz, tá, pô, vamos descer o sarrafo lá nos caras, rapaz, vamos deixar isso barato. Napoleão volta, certo? Napoleão volta. Daí, aí ele tem a ideia de quê? Invadir a Bélgica, certo? Aí vai, não vem. Ele acaba sendo derrotado na Batalha de Waterloo e vai preso de novo. Dessa vez, os caras exilam ele na ilha de Santa Helena, que inclusive lá ele viveu os seus últimos dias, né? Reza a lenda que ele pode ter sido envenenado, que sim, que não. Ficou isso no ar, né? Tem essa discussão, né, entre historiadores, se realmente ele teria apenas morrido, né, por complicações de saúde, etc. e tal, ou alguém, né, sorrateiramente, né, tenha envenenado ele, certo? Depois disso, né, a gente vem ver, agora para fechar a tampa do caixão, que é a questão do Congresso de Viena. Aí, ou seja, o que acontece? Esses caboclos lá, que tiraram Napoleão do poder, nesse momento agora, eles vão dividir o que foi conquistado por Napoleão. Tá certo? E justamente essa divisão futuramente, que é outro assunto que a gente vai estudar, certo? Que vai ser o imperialismo, certo? Vai ser o domínio dessas grandes nações aí sobre o mundo, certo? Quem ficou com qual parte, quem ficou com determinado lugar, quem perdeu determinado lugar, quem, inclusive, depois desse momento que acontece essa divisão, futuramente vai ser o estopim da Primeira Grande Guerra Mundial. Mas isso quando vocês passarem pro 9º ano. Tá certo? Beijo, abraço, se cuidem, saudade e abraço de novo, né? Tchau, tchau, pessoal.